gente, beleza? Boa tarde para todo mundo. Como é que vocês estão? Né? Que aula ontem, hein? Aquela nossa aula de ontem foi muito boa, muito boa. A mostra de talentos foi fantástica. Depois que a nossa aula acabou, eu ainda fiquei pensando em muita coisa que a gente pode trabalhar. Bem, galera, a gente está com o Renan hoje aqui, né? Oi, Renan, tudo bem? Seja bem-vindo. O Renan teve um problema que não pôde participar das duas primeiras aulas, mas está participando de agora. Eles estão revezando, né? Que aí quando vem um, o outro falta. Mas faz parte. Vale lembrar, gente, que esse curso aqui só é possível graças à Lei Emergencial Aldir Blanc, à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, com o apoio do governo federal. E aí a gente está aqui fazendo arte na quarentena, no nosso palco virtual, né? E aí hoje vocês teriam que... A aula está dividida em dois momentos, né? Como nós já havíamos comentado ontem. Renan, você que está chegando agora, a gente havia combinado ontem, cada um ia observar uma cena do dia a dia de sua casa e ia fazer para a gente em forma de mímica, tá? E aí, como você não estava na aula de ontem, a gente deixa você por último para você pensar em alguma coisa para poder fazer aqui para a gente, tá bom? O segundo momento é muito importante, eu queria que todo mundo estivesse aqui, mas depois já vou disponibilizar os 3 vídeos já se bobear, já vou até colocar no YouTube, fazer a edição para colocar no YouTube, porque a gente vai falar hoje sobre um fator importantíssimo no teatro, que é o texto, né? O texto dramático. O nosso segundo momento é o texto dramático. A gente vai entender a estrutura. Eu preparei uns slides para vocês bem bacanas, bem explicativo, para vocês não terem dúvida. Beleza? Então, vamos começar com a mímica? Vamos começar com a mímica? Lembrando por que da mímica, né? O teatro é repetição, o teatro é arte que imita a vida. E aí o ator ele precisa ser muito observador, né? Observar cada movimento, cada gesto, né? Lembrem daquelas dicas que eu dei na aula 2, tá? Do objeto invisível, do objeto imaginário. Por mais que ele seja invisível, por mais que ele seja imaginário, ele tem que ter uma forma, ele tem que ter um tamanho, ele tem que ter um peso, tá? Então a gente tem que ter tudo isso em mente, beleza? Quem quer começar? Quem vai começar? Gabriela Duarte, Gabriele Pires ou Brenda Gabriele? Só tem Gabriele aqui, né? A Gabriele Pires começa então. Calma aí que eu vou botar você na tela principal, porque o nosso palco virtual vai ser seu hoje, Gabriele. Deixa eu mudar aqui, botar ela como principal. Cadê você? Aqui. Então, Gabriele Pires, quando você quiser, bem-vindo ao nosso palco virtual. Quando você quiser, você pode começar. Ok. Então, vamos lá. Vamos a umas observações. Você caiu no sono muito rápido, né? Você caiu no sono muito rápido, né? Aí eu entendi que você estava mexendo no celular, descansou, mas o sono foi muito rápido, né? Tipo, pum, caí. Não, não tem que... Lembra, Gabriel? A gente precisa ter um tempo. Tem uma coisa que a gente chama de tempo cênico. Não, na hora de dormir, tu botou que estava com sono, foi para a cama, ficou mexendo, tu já apagou direto. A gente não apaga direto, né? Né? A gente tem um tempo, a gente começa a dar aquela coçada nos olhos, né? O celular começa a cair. Quem nunca tava mexendo no celular, o sono veio, quase caiu o telefone, né? Aí tu pega, tu dá aquela despertada até que você apaga. Mas a ideia foi bacana. Quem vai agora? Gabriela Duarte ou Brenda Gabriele? Então, deixa eu tirar a Gabriele Pires do nosso palco virtual. Gabriele Duarte, nosso palco virtual é seu. Fique à vontade, tá? Quando você quiser.
Ok, vamos lá. O que vocês perceberam aí, gente? Fala aí, o que vocês perceberam na mímica da Gabriela Duarte, perdão. Gabriele Pires, você percebeu alguma coisa? Ah, ela escovou o dente. Dá pra me Aham, escutar? tô sim. Ela escovou o dente, aí se ajeitou e tal. Entendi. Não, mas você viu alguma coisa assim que você acha que não foi legal? Não tem certo e errado, a gente só tá consertando, tá? Não, Não, Nanheio, Oi. você percebeu alguma coisa assim que você acha que faltou? Você como observador. Tá bom, eu vi a parte que ela tava escovando dentes e o resto ficou meio travado, então eu não sei muito. A internet, né? Às vezes não Hum, ajuda, né? a internet Brenda é meio ruim. Gabriele. Eu vi a parte que ela tava lá escovando o dente, passando maquiagem, se cuidando do cabelo, né? Da cara. Uhum. Sinais de Então, quem repousou num bom dia. então, vamos lá. Observação. Lembra o que você estava segurando na mão? Era um copo? Abre o Quem eu? áudio. Abre o áudio. Eu estava me apoiando na pia. Eu tava assim, pra tentar Ah, tá. Então, achar a torneira. para mim pareceu que você estava com um copo na mão, por isso eu te perguntei. Você não estava com a mão assim, ó. O apoio não dá para ver porque a minha câmera, né, tá muito alta. Mas a impressão que estava segurando alguma coisa, estava com a mão assim. Eu falei, tá segurando alguma É, coisa. é que eu tava segurando, é que eu seguro a pia normalmente, entendeu? Aí daqui a pouco Aí você também era pegou pra. É, aí essa. aqui era a torneira, aí aqui era onde estava Sim, sim. a bica. Ué, a torneira tá aqui, a bica tá aqui. Não, é aquele negócio que abre. Ah, É, tá. Tudo bem. Então, duas coisas, né? Não ficou claro que você estava apoiando na pia. Aí, para mim, passou que você estava segurando um copo. E aí teve uma hora que você foi escovar o dente que eu falei assim, ih, deixou o copo cair, quebrou. Né? Porque tá, para mim estava muito claro, para mim tava, eu estava vendo daqui, estava ainda você estava segurando alguma coisa aqui. A mão estava assim, ó. Ah, deve ter um copo aí, alguma coisa, né? E aí quando foi escovar o dente, o copo caiu, depois o copo apareceu de novo, né? Aquilo que a gente falou ontem, tem que prestar atenção nos detalhes, mas tipo, de ontem para hoje já deu uma melhorada bastante. Mas ainda falta pegar alguns detalhes que são super importantes, tá bom? Tá bom. Fica a dica. Brenda, é você agora, filha. Não tem para onde fugir, não tem para onde correr, né? Brenda, o palco é seu. Fica à vontade. Bem-vindo ao nosso palco virtual. Legal. Bom, bom. E aí, gente? O que vocês viram aí? Vai, Gabi. Calma aí. Ativou o som, tá me ouvindo? Ativamos. Brenda, onde é que você colocou o perfume? Eu vi ela falando meu do nada, ela mexeu no cabelo. Legal. Mas ficou Boa, bom. boa observação, boa observação, boa observação. Mais alguém quer falar alguma coisa? Aproveita que quem está agora A, no. me- a mesma coisa que a Gabriela falou. Ela tava depois com o batom, depois fez assim. Aham, a mesma coisa. Bacana, legal, mas a ideia foi boa, a ideia passou pra gente. A ideia passou. Quer falar alguma coisa, Brenda? Eu Fala. posso explicar, já que, tipo... Ah, não, você quer falar primeiro? Não, pode falar, pode falar. Tipo, eu queria mostrar como eu sempre chego atrasado nas coisas, né? Impressionante nisso. Aí eu Aham. tô, tipo, e sei lá, eu sempre dou jeito de chegar na hora, mas não é fácil, não. Não é não. Não é não, não é fácil não. Às vezes é um pouquinho complicado, né? Mas faz parte. Faz parte. Nanreio, você, filhão.
Nanheio, é isso, né? Acertei a pronúncia? Pensa aí numa ação que você passa no seu dia a dia. Beleza. Legal, legal, legal. Bom, bom, né? Tava aí o prato, tava presente, a colher. Só errou no tamanho da colher, né? Porque quando a gente pega a colher, a gente não chega, a colher não chega na pé da boca, né? Ela fica com uma certa distância. A não ser que você, quando come, você pega a colher por aqui, né? E fica só que e bota na boca. Mas fora isso, não, é legal. Gente, parece chato, mas isso é muito importante. São esses detalhes que vão trazer mais veracidade, entendeu? Mais realidade que vocês estão fazendo. Mas bacana, legal. Bom, 5h25, de acordo com o horário de Brasília. Não sei que hora vocês vão estar vendo isso em casa, mas bem-vindo à oficina de artes integradas. Vamos passar para o segundo momento de aula agora, que vai ser o texto dramático, né? E aí, eu queria que vocês me falassem o seguinte: o que vocês acham que é um texto dramático? Fala para mim. Pode abrir e falar, Gabriela. Eu acho que é um texto onde tem emoção, né? Onde o personagem, né? A pessoa que vai ter que ler aquele texto, interpretar aquele texto, vai ter que interpretar aquilo com uma emoção, né? Com alguma emoção. É um texto mais, assim, para peça mesmo. Beleza, ok. Gabriele Pires. Eu acho a mesma coisa que ela, que tem que botar um pouco mais, dar um pouco mais assim, pelo nome, texto dramático. Ok. Brenda. Eu acho que é um texto que exige um pouco mais de você, compreensão, sei lá. Eu sinceramente gosto muito desse tipo de texto. Ok. Nanreio. Eu acho que é um texto dramático. Acho que é tipo Romeu e Julieta, uma coisa do tipo, não sei. Legal. Então a gente vai conhecer hoje o que é essa estrutura dramática, o que é esse texto dramático. E aí no final, vocês vão me dizer se é isso que vocês estavam pensando que seria, tá? Pra gente trabalhar. Eu vou compartilhar uma tela com vocês, tá? Só um minutinho. Beleza. Então, né, nossa oficina, a gente começa hoje a falar um pouquinho sobre o texto dramático e o que é o texto dramático, né? Eu perguntei para vocês o que era um texto dramático, vocês me falaram, era um texto que tinha um pouco de emoção, né? A Gabriela caiu, a Gabriela? Eu tô aqui. Ah, tá, não tá aparecendo aqui na tela para mim. E aí vocês disseram que é um texto que tem drama, né? Um texto que tem emoção e tal. Mas se a gente for dentro do contexto geral, o que é o texto dramático, né? É uma pergunta que eu faço para vocês agora. O texto dramático, gente, nada mais é do que um texto que é escrito para ser o quê? Representado, tá? Esse texto, ele tem uma estrutura diferente do texto convencional. Perdão. E o que é o texto convencional? Vou mostrar para vocês verem a diferença. Mas o que eu quero que vocês entendam é isso. O que é um texto dramático? É um texto que vai ser escrito para ser representado. Ou seja, toda a estrutura desse texto vai ser para alguém o que é? Atuar, para alguém interpretar. Tudo bem? E aí, vou mostrar para vocês um texto em duas versões. Na versão convencional, que é esse texto comum que a gente vê, e o texto na versão dramática, adaptado para atuação. Tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir, me ver bem? Sim. A tela também está tranquila para vocês? Sim. Tá. Beleza, então vamos lá. Só para vocês perceberem a diferença. Um texto convencional, né? Olha a estrutura dele, né? Como ele é estruturado. E aí vem dizendo,
Era uma vez um rei que vivia no seu castelo. Ele tinha um problema sério. A sua filha mentia muito. Todos os dias ela inventava uma mentira e todos caíam nela. Certo dia, a princesa acordou e chamou a criada. Julieta, vem cá, estou com bexigas. Preciso de um xarope. A criada, assustada e com medo de apanhar a bexiga, né, que na verdade era uma doença, correu dali a chamar o rei. Beleza, é um texto convencional, né? Tem alguma coisa diferente nele? Não, né? É um texto que você lê, que você entende, né? Você tem até uma falazinha aqui da princesa, né? Chamando e tal. E aí, quando eu pego esse mesmo texto e transformo ele num texto dramático, ele vai ganhar um outro formato. Vai ganhar esse formato aqui. Olha a diferença do texto convencional, que é esse na tela de vocês, para o texto dramático. A ideia é, bota isso na cabeça. O texto dramático ele é um texto que vai ser escrito para ser o quê? Representado, para ser apresentado, né? Para ser encenado. Esse texto convencional dá para se encenar? Não, ele é para ser lido, né? Sim, mas você acha que se você lê, você consegue fazer uma cena? No. Agora, quando eu vou adaptar esse texto, vou transformar esse texto para um texto dramático, olha como ele fica. Agora dá para você interpretar, não dá? É o mesmo texto, tá? Só que eu fiz o quê? Eu adaptei o texto para quê? Para que ele se tornasse um texto dramático, para que alguém pudesse interpretar. Aí olha aqui. O palco divide-se em duas partes separadas por um biombo. De um lado, o quarto da princesa, com uma cama, e do outro, a sala do trono de um rei. Personagens: rei, criada de Julieta, né? Criada Julieta, e a princesa. Cena 1. Rei e a princesa. O rei andando de um lado para o outro. Não sei o que fazer. A minha filha é um problema. Não há um dia em que ela não invente uma mentira. Senta em sua cadeira e congela. Princesa, acorda e se espreguiça na cama. Ai, que belo dia. Um belo dia para pregar uma mentirinha. À parte. Eles caem sempre. É tão divertido, auto-infligindo aflição. Julieta, Julieta, Julieta. Cena 2. Dito Saiu o som aqui para mim. Desculpa atrapalhar. Oi? Saiu o som? Voltou? Vocês estão me ouvindo, gente? Alô, estão me ouvindo? Eu tô ouvindo todo mundo. Não tá Sim, normal. dá para ouvir também. Eu tô ouvindo todo mundo. Eu também estou ouvindo você. Seguindo, cena 2, Ditos e Julieta. Julieta entra aflita. O que é, menina? O que se passa? Princesa. Ai, ai, Julieta, vem cá que estou com bexigas, preciso de um xarope. Julieta afastando-se, tampando a boca. Credo, isso pega-se, né? A princesa, pois pega. Preciso tanto de ajuda. Julieta, vou chamar o Papa. Deixe-se estar deitadinha. Passa para o lado esquerdo, a correr, sem nunca destampar a boca. A princesa ri-se quando ela sai. Vocês percebem a diferença do texto anterior para esse? É a mesma história, não é? Sim, Sim, eu só achei que ela mais desenvolvida. Oi? Mais desenvolvida. Não é a mesma história. A única diferença é que eu adaptei ela para que alguém pudesse o quê? Interpretar. Isso é um texto dramático. E aí toda essa estrutura que está aparecendo aí é a estrutura que eu vou ensinar para vocês agora, tá? Vamos lá. Já vimos a diferença de um texto convencional para um texto dramático, né? Só um pouquinho diferente, né, gente? É bem A diferente. estrutura dele é bem separadinha, né? Para cada parte conseguir se encaixar e entender em uma forma de interpretar. Exatamente. Então, sempre Sim, bota e isso também na tem as mente. ações. Exatamente, está dando as ações também. Bem observado, não Rio? Bem observado. É isso. O texto dramático, ele é pensado, quando alguém escreve, ele é pensado para que alguém venha atuar, venha encenar esse texto. Então, ele tem que ter uma característica diferente, né? E aí é o que a gente vai entender agora nos nossos próximos slides. Vem comigo que a gente está começando, hein?
Ó, nós temos quais são as características de um texto dramático, né? A gente tem o texto dramático, ele vai estar dividido em duas estruturas, tá? Estrutura interna e estrutura externa. O que é cada uma delas? Ó, a estrutura interna, perdão, a estrutura interna, ela vai ser composta por exposição, conflito e desenlace. O que é isso, professor? Vamos lá. Exposição é a apresentação dos personagens e dos seus antecedentes. Já viu aquele filme que quando começa o filme, tu já começa a desconfiar da pessoa? Esse cara vai aprontar, hein? Não sei não. Por quê? É exposição, porque, né? Subitamente ele no texto já vem dizendo quem ele é, qual o papel dele naquela história, né? Ele solta um pouquinho, né? Você percebe que tem uma apresentação, né, do personagem e o que aconteceu antes, né? Você tem ali uma coesão dessa exposição, meio que dessa apresentação dos personagens, né? Não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece muito. Quando eu começo a ver um filme, uma peça, eu falei, essa pessoa vai ter um papel importante, hein? Não sei não. Esse cara aí, olha, ele vai aprontar, não sei. Posso estar errado, né? Mas a gente já tem uma ideia. Isso é a apresentação. Essa é a estrutura interna, tá? Conflito é o conjunto de peripécias que fazem a ação prosseguir. Quando eu falo conflito, eu falo do problema, né? O conflito é o problema que eu tenho que ser resolvido, né? E o problema é o que vai fazer com que a cena o quê? Aconteça, né? Que gere a ação, né? Que vai fazer a ação progredir. E aí o conflito do texto anterior é o quê? É que o rei não sabia o que fazer, né? Com essa menina que vive mentindo. E ela continua mentindo o texto inteiro. Ok? Ok, Gabriela? Isso é muito importante, tá? Ok. Pensar no conflito. Qual é o problema que vocês têm para resolver, tá? Tem que ficar ligado nisso. E, finalmente, é o desenlace, que é o desfecho da ação dramática. É o final. É como aquele problema, aquele conflito foi resolvido, tá? Então, ó, estrutura interna. Exposição, conflito e desenlace, ok? Exposição é a apresentação dos personagens, o que cada um, qual é a função de cada um na história, tá? Conflito é o problema que precisa ser resolvido, é o problema que vai gerar a ação, tá? E desenlace é o desfecho, é como aquele problema, aquele conflito foi resolvido. Difícil ou fácil? Mais ou menos? Gabriele Pires? Deu para entender direitinho. Nanreo? Achei fácil, acho que essa coisa que você falou de quando a gente está vendo já saber o que tal personagem vai fazer uma coisa, a história dele, a gente já sabe que vai acontecer um pouco mais para frente. Exato, ele não precisa dizer que ele é o vilão ou que ele é a coisa, mas você, só pela postura que ele tem em cena, você descobre isso, né? E aí, a estrutura externa, tá? Ela vai ser composta por atos, que vai corresponder à mudança de cenário, né? Ou de tempo, e cena, que equivale à entrada ou à saída de uma personagem. Aquele texto que a gente leu tem apenas um ato e duas cenas, né? A gente consegue perceber que o cenário do primeiro ato é um cenário único, é um palco dividido no meio, que de um lado tem a sala real e do outro tem o quarto da princesa. E as cenas é marcada sempre quando entra ou sai uma personagem. Por exemplo, lá na cena inicia já com a menina, né, com a princesa deitada num lado do palco e o rei do outro. Então eles já estão o quê? Em cena. Então ali eu já tenho uma cena. A partir do momento que a criada entra, eu tenho uma segunda cena. Vai ser sempre marcada pela entrada ou saída de um personagem, ok? Então vamos lá. Estrutura interna. Conflito, exposição e desenlace. Conflito é o problema, né, para ser resolvido. Desenlace é o desfecho, é como aquele problema foi resolvido, né? É o que aconteceu no final, tá? E aí, entre o meio desses dois, entre o conflito, né,
e o desenlace, ali no meio, tem o que a gente vai chamar de clímax. O que é o clímax, professor? É quando tudo está acontecendo, onde os problemas estão sendo resolvidos. É aquele momento que você fica ligadaço no filme, por exemplo, que ninguém pode passar na tua frente, né? Que você já xinga todo mundo, já manda todo mundo sair. Sai da frente que eu tô vendo, não é assim que acontece? Ou então você tá vendo aquela tua série maneira, tá lá, tá vibradaço lá na série que tá acontecendo, pá, daqui a pouco continua na próxima temporada, né? Ou seja, aquele momento auge, onde tudo está acontecendo, é o clímax. E ele fica entre a resolução do problema e o conflito, né? Ok? Já a estrutura externa, né? Ela vai ser separada em atos, que vai ser o segmento do texto, que vai ser marcado ou mudança de cenário, ou troca de ambiente, ou até mesmo de espaço temporal, tá? E a cena é um segmento do ato e vai ser marcado com a entrada ou saída de um personagem. Difícil ou fácil? Acho que mais é dos atos que fica quando esse negócio, né, de ver que tempo, mudança de cenário, e um texto, isso fica acabando, ai, não sei falar, isso acaba sendo um pouco complicado, assim, de dividir em atos, entendeu? Que eu, pelo menos, confundia muito isso com cena. Sim, entendeu? não. O ato é um segmento do texto, tá? Ele vai corresponder ou uma mudança de cenário, tá? Ou um estado temporal. Beleza? Posso seguir? E aí a gente tem a modalidade do discurso, né? Do texto dramático. No texto dramático, nós temos duas modalidades. Nós temos o texto principal e o texto secundário. Vocês sabiam disso? Vocês têm ideia do que é o texto principal, do que é o texto secundário? Vamos lá. Olha isso, que bacana. A primeira modalidade é o texto principal. O que é esse texto principal, né? Da modalidade cênica? Refere-se à fala dos atores e pode ser constituído por... Antes de eu mostrar as opções, quando eu falo do texto principal, galera, é todo texto que é falado pelo ator, tá? Perdão. Todo texto que é dito pelo ator, tá? Esse texto vai ser o texto principal. Parece confuso agora, mas daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo que vai ficar um pouco mais claro, tá? E aí, o texto principal, ele pode ser constituído por monólogo, né? Que é o que vocês vão fazer. Né? Que é uma personagem falando consigo mesma e expõe perante o público seus sentimentos, suas emoções, tá? É um monólogo. A gente também vai ter o diálogo, que é a fala entre duas ou mais personagens. É o que nós estamos tendo aqui, um diálogo. E os à parte, que são aqueles comentários, né? Que a gente faz fora da cena, né? É um comentário que o personagem faz para o público, pressupondo que não são ouvidos pelo interlocutor, né? Que ninguém está percebendo ali. É quando eu quebro a quarta parede, né? Quando eu estou em cena, eu estou em quatro paredes. Quando eu viro para o público, quando eu assumo que o público está ali e falo com ele, eu estou fazendo o quê? Uma parte. Eu estou quebrando essa quarta parede. Deu para entender? Isso é o texto principal. É todo o texto que é falado pelo ator. Monólogo, diálogos à parte, são os atores que falam, não é? E agora, o que é, professor, esse texto secundário? Né? O que é esse texto secundário? Bem, o texto secundário ele destina-se ao leitor, ao encenador da peça e aos atores. Né? É um texto mais informativo. Tá? Esse texto ele não vai ser pronunciado pelo ator. Ele vai ser mostrado na cena. Esse texto é informativo para a gente que está lendo, para a gente que vai atuar, porque, por exemplo, vai trazer informações sobre mudança de cenário, que vocês vão ver aqui no decorrer desses slides que eu vou mostrar. Bom, tá conseguindo acompanhar? A gente está indo muito rápido. Tá de boa? Tá de boa? Bom, Tá de boa. Ele é composto pela listagem inicial das personagens, que ocorre habitualmente antes de cada cena, né? É aquele personagem que faz parte da cena, bem descrito ali. Pela indicação do nome das personagens no início de cada fala. Até se não fosse isso, a gente ia ficar perdido para saber quem fala o quê, né?
Essa indicação do nome é aquele nomezinho, por exemplo, lá que a gente viu, princesa. Quando a gente está em cena, a gente fala princesa? Não, porque a gente sabe que a princesa é a personagem que vai falar o quê? Aquele texto a seguir, ok? Pelas informações sobre a estrutura externa da peça, divisão em atos, cenas ou quadros, né? Pelas indicações sobre o cenário e guarda-roupa das personagens. E aí, o texto secundário, ele vai conter todas as informações também de emoção, de sentimento, de marcação de texto, tá? O que o ator vai fazer, para onde o ator tem que ir, qual é a emoção que ele está sentindo, qual é a forma dele falar, se é com raiva, se é triste, se é alegre, tá? Isso tudo é o texto secundário. O texto secundário, ele é um texto mais o quê? Informativo. Ele traz para a gente algumas informações, tá? Diferente do texto quê? Principal. O texto principal, ele vai estar focado na fala do ator, no que o ator diz. Difícil ou fácil, gente? Esse texto é para nós, né? Não é igual ao outro que é para o público. Não, esse texto é para o ator, para o ensinador. Isso. É isso que eu quis dizer. Porque o outro é para a gente apresentar. Entendi. Entendeu? Vamos seguir. Por exemplo, aí está aqui, né? Onde está essa setinha? Seria o quê? Meu texto principal ou meu texto secundário? Secundário. É o secundário. Por que é secundário? Porque ele está explicando a cena e o que vai acontecer. Porém, as pessoas já vão estar vendo, o público, né, vai estar vendo, porém, isso aí não vai ser dito pelos atores. Muito bem, muito bem. Lembra da listagem nominal dos personagens? Eu falei lá que compõe o texto secundário? Olha aí, embaixo de cena 1, está escrito o quê? Rei e princesa. Ou seja, quem participa dessa cena? O rei e a princesa. É uma informação, a gente não vai falar. Aí onde está a cena 1? É principal ou secundário? É o secundário, né? Que ainda está falando. Mas isso aí não vai ser falado pelos atores. Fala, é Gabriele. O principal. É o principal, acho que é o principal? Essa cena 1, rei e princesa, você acha que é principal? É o principal. Alguém Tem o secundário e o principal junto. Alguém discorda? Eu discordo, porque isso aí eles Acho não que é vão os dois falar. juntos. Não, Gabriele Isso aí já vai ser mostrado pelos Isso não é um atores. texto principal. Bota na cabeça o seguinte, o texto principal vai ser aquele Não, texto vocês que dois o juntos. ator vai dizer. O ator vai falar em cena. Ele não vai falar cena 1, rei e princesa, tá, gente? Agora vai ser cena 1. Não! Ah, tá. Entendeu? Princesa, Ele não fala isso, então é cena, secundário. tá. Tá entendendo? Ele passa uma informação pra gente que tá vendo. Uhum. Que ela ali é cena 1, na cena 1 vai ter o rei e a princesa. O ator não vai chegar na frente do palco, olha, gente, Isso, essa é a cena 1, tá? Nessa cena vai estar o rei e a princesa. Não vai falar isso. Né? A gente Tem que o vai rei e a ver. princesa embaixo. Entendeu agora? Esse textozinho aí que tá marcado agora, não sei o que fazer. Minha filha é um problema. Principal ou secundário? Esse é o principal, que é o que o ator já vai falar. Agora é o principal. Exatamente. Eu tô falando com o áudio desligado. Cena 2 é o quê? Ditos e Julieta. Secundário. Secundário. Nomezinho Julieta aqui. Secundário. Percebam isso, como é que é? Parece complicado, mas agora fica mais claro. O texto secundário é todo esse texto informativo que está na tela de vocês aí, onde aparece aqui. Vocês estão vendo a minha setinha que eu estou mexendo aqui? Ou não? Sim. Dá para ver. Então, aqui, ó, cena 1, rei e princesa, ele está nos dando uma informação. Ele está dizendo que essa é a primeira cena, que nessa cena tem o rei e a princesa. Então, esse meu texto aqui vai ser meu texto secundário, né? E aí, se eu for entre a estrutura externa e interna, essa estrutura é o quê? Externa, é a divisão. Ok? Difícil ou fácil? Mais ou menos? Gente,
tirem as suas dúvidas, porque o nosso próximo segmento, para dar continuidade à oficina, eu preciso que vocês tenham isso muito claro. Olha a estrutura desse texto, como ele é diferente, né? Esse texto É mais complicadinho para separar as estruturas, né? Que é a externa e a interna. Essa daí, nesse texto, elas se misturam, não é? Na hora da fala, é a estrutura interna, na hora que eles estão falando, né? Ou apresentando os personagens. E na externa é o ato e as cenas. É isso? Isso. Entendi. Estou anotando aqui para mim, caso eu esqueça, eu rever depois. Não, pode deixar, vai estar disponível. Eu vou ver se eu já coloco esses 3, tem 3 aulas já gravadas. Se eu conseguir parar um tempo para editar, eu já coloco disponível no YouTube para vocês. A gente vai postando lá diariamente, tá? Então, é justamente isso, tá? É justamente isso. Olha a estrutura, ele é tudo organizado. Esse texto dramático, ele é todo pensado para alguém atuar, para alguém o quê? Interpretar esse texto. Por isso que vem todas essas informações. Eu já sei que no palco vai ter 2 partes, que de um lado tem a sala real, né, a sala do trono, do outro é o quarto da princesa. Ou seja, todas as informações que são necessárias para a gente poder encenar, para a gente poder representar esse texto. E aí, vamos ver como é que está a interpretação de vocês? Nanreio, você vai fazer a leitura do rei, tá? Gabriele. E aí vocês decidem quem vai fazer a princesa e a Julieta. Decidam aí. Calma aí. É eu e a Gabi que vai fazer? Pode ser. Gabriele, se quiser também, fica à vontade. Não, eu tenho que levantar, andar também. Não, é só mesmo uma leitura, Renan. Só uma leitura. Uai. Vamos lá. Eu posso ser a empregada, a criada. Tá, A tudo bem. Julieta. Julieta. Tô perguntando. Quem vai fazer a princesa? Quer fazer, Gabi? Acho que pode dividir, ó. Ué, cadê? Se você fazer. É que eu voltei aqui. Então, vamos lá. Começa aí, Renan. Não sei o que fazer. Minha filha é um problema. Não tem um dia que ela não invente uma mentira. Ai, que belo dia. Um belo dia para pregar uma mentira. Eles caem sempre, é tão divertido. Julieta! Julieta! O que é, menino? O que se passa? Ai, Julieta, vem cá, estou com bexigas, preciso de um xarope urgente. Credo, isso pega. Pois pega. Preciso tanto de ajuda. Vou chamar o papai. Calma aí. Calma aí, eu tô ficando pra mim. Deixe-se estar deitadinha, é isso? Aí pra mim dá muito... Tá. Deixe-se estar deitadinha. Percebam que na leitura a gente não falou Julieta, não falamos princesa, não falamos nada que está entre parênteses. Por quê? Porque é um texto informativo. Então, todo esse texto que foi falado por vocês, ele é o texto principal. E esse texto que a gente não leu é o texto secundário. Compreenderam agora? Professor, me corrija se eu estiver errada. Tipo, a narrativa do texto é o texto secundário? Não, narrativa não, até porque no texto dramático normalmente não tem narrador. Não, tá? né? O texto secundário, BL, são os textos que vão ter informações. Que nem aqui, ó, palco divide-se em 2 partes, é texto secundário. Normalmente, o texto secundário sempre vai estar entre parênteses, né? Exceto as divisões aqui de cena e ato, né? Que você também já sabe que é secundário. É só botar isso na cabeça. O texto principal é todo aquele texto que é dito, que é falado pelo ator. E o texto secundário são as informações que esse ator vai ter de interpretação, de local de cenário, onde se passa, tá? Compreendeu? E aí, gente, o que vocês acharam? Era isso que vocês pensavam mesmo no texto dramático? Ou já já mudou a visão, né? Eu tinha uma visão eu achava mesmo que já era... calma aí, eu tô cortando alguém. Fala aí. É que eu não, peraí, deixa eu fechar. Não, pode falar, para vocês falarem agora.
bem diferente do que vocês imaginaram, né? A estrutura e tal, a formação. Não Sim. tanto, eu acho só que eu não Pra mim tá soube diferente. falar. Mas, assim, é claro que eu não sabia que o texto dramático tinha essas divisões todas. Mas eu já estava pensando que era um texto mesmo onde nós, né, somos atores assim que apresentamos ele. E aí? Sim, a gente eu já tinha uma percepção, mas não tão grande assim. Eu tinha uma visão não totalmente diferente, mas tinha. É isso. Assim, Gabriel Pires. Vai, Renan. Ah, Rodeio, perdão. eu já sabia mais ou menos porque eu vi uma atriz de Carrossel explicando que ela estava relendo o texto dela do Carrossel, e lá tinha a ação do personagem, onde seria, só que eu não sabia que era texto secundário, texto principal. Legal. Gabriele Pires. Pra mim foi diferente do que eu pensei que era, né? Mas com a explicação direitinho, consegui entender melhor. Ai, que bom, gente. Então, por que eu preciso que vocês entendam isso? Porque vocês agora vão ter que escrever um texto dramático, tá? Vocês vão ter que escrever um monólogo respeitando todas essas estruturas, ok? E aí tem que ter o conflito, tem que ter o desfecho, o desenlace, tem que pensar nessa questão do texto secundário. E aí é muito importante vocês, agora na função de dramaturgos, né, que é quem escreve o texto, o autor, pensem exatamente onde você quer, qual é a ação que você imagina para esse personagem, o que ele está fazendo, como ele vai fazer. Então é muito importante vocês terem isso em mente para poder desenvolver o texto dramático de vocês, tá? E aí, esse texto dramático ele tem que ser apresentado no sábado, tá? Na aula de sábado. Vocês têm aí 3 dias para poder pensar nessa estrutura e trazer para a gente, né? Pelo menos vai mostrar, vai enviar para mim, a gente vai trabalhar esse texto. E aí começa o trabalho da oficina, da gente fazer a integração do que vocês sabem, né, da dança, do canto, para incluir nesse texto, de que maneira essas linguagens elas podem se comunicar, de que maneira elas podem trabalhar juntos. E aí a gente começa aquele trabalho, né, do coaching de ator, que eu vou fazer individual com cada um, para preparar vocês para o monólogo, que vocês vão gravar e para o nosso festival online de monólogos, que vai ser no dia 28 de março, se eu não me engano, né? Então, prestem muita atenção nessa estrutura. Qualquer dúvida pode me chamar no privado, tá? No WhatsApp. Já disponibilizei meu número para vocês, né? Para poder auxiliar vocês na formatação, na criação desse texto. Ok? Legal, né, gente? Olha que bacana. Vamos fazer um texto dramático. Vamos ser dramaturgos também agora. Olha isso, que bacana, né? E aí? Ah, só que tem um detalhe. Um detalhe importantíssimo. O tema dos monólogos, né? Então, eu quero que vocês trabalhem, se preparem. Eu quero que vocês trabalhem em cima de um dito popular. Por exemplo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O que quer dizer esse dito popular? Tem que insistir nas coisas? Oi? Que tem que insistir nas coisas, né? Que uma hora você consegue. Que a pessoa... Aí isso aí que eu falo. o seu roteiro vai ser em cima disso. Então, beleza. Se eu escolhi essa frase popular, eu tenho que fazer um texto de alguém que tem que se superar, que tem que insistir em alguma coisa até conseguir. Entendeu? Não é o texto que você vai falar assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não, tá? É a ideia do dito popular que você tem que colocar nesse monólogo. Esse monólogo, ele tem que ter a duração de, no mínimo, 2 minutos e, no máximo, 4. Tá? 2 minutos no mínimo, no máximo 4. Lembrando que ele tem que ter todas aquelas regrinhas que a gente viu na aula de hoje, né? O desfecho, o desenrolo, né? O clímax, né? E assim, vou receber esse texto, olha, modifica isso, a gente vai estar trabalhando juntos para que vocês façam um texto assim fantástico para vocês atuarem e quem sabe aí ganhar, né, o prêmio de melhor monólogo do Arte Integrada. Beleza, gente? Legal, né?
Maravilha! É aquele momentozinho rápido que vocês falam que vocês acharam da aula de hoje, né? Da nossa aula de número 3, o texto dramático. E aí começa com Gabriele Pires. Eu achei a aula de hoje muito essencial, porque se aprofundou um pouco mais para a gente poder entender o que a gente vai fazer no nosso monólogo, né? Então, para mim foi essencial. Ok. Vai, Rio. Como é a minha primeira aula, eu já achei bastante interessante, aprendi bastante coisas. São coisas que a gente precisa, que a gente vai usar mais para frente. Achei bastante interessante e divertida também. Ok. A Sara entrou agora, no pedaço da aula. Vai, Brenda Gabriele. Eu achei a aula extremamente necessária para o nosso caminhar aqui na oficina. Eu achei que a gente vai precisar muito disso no futuro, quanto agora, e é isso. Gabriele Duarte. Cara, eu achei ela sensacional. Tipo, era uma parada que, por mais que a gente já tivesse conhecimento, a gente não sabia, tipo, o mais fundo, sabe? Mais fundo assim do buraco. E, tipo, foi muito bacana saber. Além, tipo, de você estar ensinando a gente, você vai ensinar a gente a aplicar isso nos nossos monólogos. Então, foi uma estrutura assim, dessa aula muito bacana. Que além, tipo, de estar dando conhecimento pra gente, está ensinando a gente como aplicar ele. E, meu Legal. Deus do céu. Foi muito bom. Obrigada. Maravilha. Obrigada, Oi, Sara, tudo bem? Resolveu entrar para dar um tchau pra gente? Foi isso? Ó, hoje faltou na aula a Sara, a Daniela, a Dominique e a Jennifer, né? E aí eu vou encaminhar para eles os slides, tá? Para vocês não ficarem perdidos na produção do texto, tá? E aí, galera, é isso. Que bom que vocês gostaram. Fala, Hernan Reio. Se você vai enviar o slide no grupo ou no privado deles? Então, vou colocar no grupo mesmo do Artes Integradas, tá? E aí vocês podem analisar melhor toda a estrutura. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá, tá? Que a gente só nessa dúvida a gente tira. Não sei se foi muito corrido, né? Mas acho que ficou claro para vocês toda a estrutura, tudo bonitinho, como é que é, né? E aí vocês já comecem a pensar, tá? Porque amanhã vocês têm que me apresentar a ideia do texto de vocês, né? O dito popular que esse texto vai ser produzido, né? No início da aula a gente vai começar com um texto. Professor, o meu texto vai estar aí baseado no dito popular, sei lá, pedra mole em pedra mole, ó. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E aí vai justificar por que você escolheu, tá? E aí na aula de amanhã também tem outras surpresinhas boas pra gente. Ok? Gente, muitíssimo obrigado mais uma vez pela participação de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado nessa terceira aula, né? A gente está aí num período maneiraço, vai ser um período corrido, que depois que a gente começar a fazer o texto, a gente vai começar a ensaiar, vamos começar a fazer o trabalho de coaching com vocês, individual, tá? Por isso eu não quis uma oficina com muita gente, para conseguir dar uma atenção individual para cada um, em determinado momento, para a gente poder conseguir fazer um trabalho bem bacana, tá? Mais uma vez aí, obrigado pela atenção de vocês. Beijo no coração e até a próxima. Tchau, gente. Ah, não, peraí, falta fotinho, né? Fotinha, tem que ter fotinha. Fotinha da aula. Sara, abre o vídeo para você pelo menos aparecer na foto com a gente. Podemos? Vou dar a foto aqui, hein? Vou dar a foto, hein? Pronto. Obrigado, gente. Beijo grande no coração de vocês. Até a próxima aula. Tchau.